Oi, gente, a paz, estou me ajeitando aqui. Paz esteja convosco. Quem está chegando, Nai, Deus abençoe sua vida, minha querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais um dia, né? Nosso terceiro dia do propósito, orando, sabendo interceder pela vida do esposo, da esposa. Betinho, meu amigo, seja bem-vindo também. Deus abençoe sua vida poderosamente, que a força do Senhor possa estar penetrada na sua alma e no seu espírito, né? Porque nós sabemos que na força do Senhor nós podemos todas as coisas. Até nos momentos mais difíceis o Senhor está conosco. É nesses momentos que principalmente Ele vem nos socorrer, né? Nos sustentar. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos nesse terceiro dia do propósito, desse propósito, orando, aprendendo a orar pelo esposo, aprendendo a orar pela esposa. Eu sempre digo o seguinte, que são ensinamentos que não é só para quem é casado, não. Pessoas também que estão solteiras têm que aprender desde já a se posicionar para saber lutar pela sua casa, pela sua família. Eu disse aqui ontem até mesmo o seguinte, nós temos que fazer o trabalho que é antecipado, nós temos que armazenar conhecimento, sabedoria, antes mesmo, né? Eu citei aqui ontem, não sei se vocês lembram, eu citei até referente à história de José, né? Quando José definiu o sonho para Faraó, e ele disse a respeito das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? E qual a importância de se armazenar quando tudo está bem? Porque a palavra de Deus fala assim que o Senhor Jesus não nos deixou livre das perseguições, das dificuldades, mas pelo contrário, Ele estaria conosco, né? E a forma de Deus estar conosco é como? É nos conduzindo em meio aos desertos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, correto? Então é o seguinte, nós estamos aprendendo agora para que no tempo determinado também, quem está aí, que está participando da live, quem para que no tempo certo também possa, em nome de Jesus, saber se posicionar, né? A gente armazena para que Deus ele possa, em nome de Jesus, no tempo que a gente precisar, a gente possa estar usando aquilo que nós já temos, aquilo que Ele já colocou sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero, antes da gente começar a nossa live, eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos conduzir nessa live. Sabe por quê, gente? É muito importante a gente pedir o direcionamento de Deus, porque é muito complicado uma pessoa ser dirigida só por ela mesma. A palavra de Deus diz que o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. Agora, se o nosso coração está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, aquilo que você almejar, aquilo que você precisar, o Senhor vai lhe conceder. Então, por isso que é importante. Eu estou aqui, eu sou tão pequenininha, eu falo muito com o Senhor, Senhor, eu sou muito pequena. Eu sou pequena e eu preciso da direção do Senhor. Eu preciso de ver a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor me fale, que o Senhor me oriente. E é engraçado, hoje, nesse terceiro dia do propósito, né? E hoje nós vamos falar dos ouvidos. Por que nós devemos orar pelos ouvidos do nosso esposo? E eu estou falando aqui em questão de ouvir a voz de Deus, né? Se a gente for estudar Davi, enquanto tudo que ele fazia, ele pedia a direção de Deus. Tudo que ele fazia, ele pedia a orientação de Deus. E enquanto ele ouviu a voz de Deus, deu tudo certo para ele. E Fernandinha, paz, seja bem-vinda, minha querida. Mas a partir do momento que ele tomou uma decisão, sem consultar a Deus, sem ouvir aquilo que Deus pensava, foi aí que ele caiu. Foi aí que ele tropeçou, porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu uma voz interior, né?
E essa é a importância que nós queremos falar disso aí hoje. Mas vamos orar primeiro. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos orientar. Amém? Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, sabe? Feche os seus olhos para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você também. Peça a Deus, Deus, abre meu coração, abre o meu entendimento, meu discernimento, para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, nós glorificamos ao Senhor por mais um momento em que aqui estamos. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que venha nos orientar, que venha nos direcionar nessa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, toma os meus lábios, ó Pai. Pai, me dê a sabedoria do Senhor, porque eu não posso, eu sou muito pequena. Mas quando eu sou revestida pelo Teu Espírito, Pai, quando a sabedoria do Senhor vem sobre mim, Senhor Deus, Pai, a glória do Senhor é manifestada. Harabassurialas, a glória do Senhor é manifestada, Senhor, porque eu não sou nada, eu sou muito pequena. Mas o Senhor é grande, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que orienta. Então eu peço, Pai, que essa palavra que vai ser dita agora, que é como uma semente, Senhor Deus, que vai ser ministrada na terra, do coração desse homem, dessa mulher que aqui está, que essa palavra venha dar frutos 100 vezes mais. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, dá glória a Deus aí e fala assim, Senhor, eu creio. Eu creio que essa palavra vai vir para transformar o meu coração, para transformar a minha mentalidade, para me orientar de maneira correta, como o Espírito Santo assim deseja. Amém? Gente, nós já falamos, primeiro dia nós falamos da mente, o segundo dia nós falamos dos ouvidos, e hoje nós vamos, aliás, dos olhos, perdão. E hoje nós vamos falar dos ouvidos. Por que eu tenho que aprender a orar pelos ouvidos do meu marido? Ou os ouvidos da minha esposa? Ou quem está aqui também, que às vezes tem gente aqui que está orando, intercedendo pela vida do filho, né? Ou de uma pessoa querida que precisa de você ter a vida transformada. Olha, nós sabemos, eu fico pensando, se a gente for analisar como que é o nosso dia a dia, né? No cotidiano normal, tanto o homem quanto a mulher, quando amanhece o dia, eu não sei vocês, mas acho que a maioria tem a mesma rotina, né? Você está dormindo, geralmente você se programa, muita gente se programa, coloca o celular para despertar. Antigamente nós tínhamos relógio, né? O relógio normal, convencional, aquele que fazia aquele barulho, né? Hoje nós temos o quê? O celular, aí você programa no seu celular o horário que você quer acordar. E muitas vezes o primeiro som que entra no seu ouvido, no ouvido do seu esposo, está sendo despertado o celular para que você levante. Né? E começa ali uma rotina de trabalho, uma rotina de às vezes, muitas coisas, porque quando você está dormindo, seu subconsciente ele está o quê? Tranquilo, né? Ele está descansando, você não consegue. Tem gente que às vezes tem até um sono muito sensível, mas é muito difícil. Você dormiu, você não está ouvindo nada, mas quando o relógio já desperta, já vem tudo na sua mente. Que você tem que acordar, que você tem que fazer, se programar, levantar, arrumar crianças para ir para a escola. O pai muitas vezes leva o filho para a escola, ele já levanta, ele já escutou, o primeiro alarme que veio ao ouvido dele, foi para ele acordar e já veio tudo na mente dele. Tudo, até mesmo as contas que ele tem que pagar, as coisas que ele tem que resolver, se ele tiver com algum problema. Ali quando ele acordou, quando ele já ouviu o som do despertador, já veio à mente tudo aquilo que ele vai fazer no decorrer do dia, ou até mesmo as coisas que ele está vivendo. E muitas das vezes, aí quando ele já sai, muitas vezes quando esse marido sai, ele já saiu de casa, já saiu no portão, ele já ouviu alguém que chamou a atenção, que falou alguma coisa que não agradou ele, no serviço a mesma coisa. Eu estou falando de coisas do cotidiano. Agora eu quero falar de coisas que muitas das vezes os nossos ouvidos ouvem, que são as circunstâncias externas, né?
e as coisas do mundo, as coisas que o mundo tem para oferecer. Muitos homens ou mulheres são influenciados, eu queria até falar muito disso, de uma palavra que diz, às vezes, uma pessoa, um companheiro, diz assim para ele, vamos ali no fazer um happy hour à tarde. E aí fala, mas eu não posso, que eu tenho compromisso. Ele, não tem nada a ver. E quando ele absorve aquele não tem nada a ver, ele já começa dentro dele, fala assim, olha, realmente não tem nada a ver. E de uma situação ali, de uma palavra que ele ouviu, ele já começa a armazenar um tanto de coisa. Um tanto de coisa. Então, a importância de nós orarmos, interceder por aquilo que ele está ouvindo, as circunstâncias externas que estão vindo no ouvido desse marido, né, ou dessa esposa, né? Às vezes, o inimigo, muitas das vezes, ele vem disfarçado de uma bela mulher, dizendo assim para ele, elogiando ele, e aquilo mexe com o marido, aquilo mexe com a esposa. Quantos casamentos são destruídos por causa disso? Quantos casamentos? Gente, eu converso com muita gente e é engraçado, me fez lembrar uma coisa aqui que é assim, principalmente as mulheres. Muitas das vezes, como que o inimigo age? Muitas vezes o homem, o esposo, ele não fala que ama, ele não fala com a mulher que ela tá linda, ele não fala assim, nossa, seu cabelo tá bonito, o que você fez hoje? Nossa, seu batom é diferente, nossa, suas unhas estão bonitas. Ele não fala. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, ele prepara sempre uma outra pessoa, ele prepara um homem para dizer tudo aquilo que aquela mulher queria ouvir do marido dela. E aí começa todo o processo. E muitas das vezes também acontece com o marido. O marido ele quer ouvir da esposa um eu te amo, né? Nossa, muitas das vezes a esposa não tem um hábito de dizer para o marido, nossa, como você está bonito, essa camisa ficou muito boa para você. Nossa, você é meu lindo, né? Aí chega uma amiga do trabalho, sabe uma amiga do trabalho, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, ela chega e já fala assim, nossa, como você está bonito, nossa, que perfume é esse que você está usando? Que perfume bom. Aquilo que ele ouviu, com certeza foi uma voz do inimigo, porque aquilo já mexeu com ele, já mexeu com o ego dele, porque ele não ouve dentro de casa, aí ele ouve lá fora. Ali está armado todo o circo, para que o inimigo venha destruir um lar, venha destruir uma família. Nós temos hoje, como eu disse aqui ontem, um mecanismo que é o celular. Gente, uma mensaginha de celular dizendo assim, uma vozinha lá bem suave, dizendo, tudo bem, gata, ou tudo bem, gato. Muitas das vezes, uma situaçãozinha dessa já é a brecha aonde o inimigo ele arma um circo para destruir um lar, destruir uma família. E eu quero dizer para você, eu quero dentro da palavra de Deus te orientar que é o seguinte, quando você está orando pelos ouvidos do seu esposo, você está orando pedindo a Deus para blindar tudo aquilo que esse homem está ouvindo no decorrer do dia. Tudo aquilo que ele está ouvindo no decorrer do cotidiano da vida dele. Para que o Senhor venha filtrar aquilo que não vai trazer paz, que não vai trazer felicidade para aquela casa, para a sua casa, para a sua família. Então, aí que nós temos que ter discernimento. Dentro da palavra de Deus, qual é a voz que o seu esposo precisa de ouvir? Qual que é a voz? Não são as multidões, aquelas vozes, né? Inclusive tem um ditado que fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, gente. A voz do povo é a voz de Deus. Como isso, gente? E muitas vezes a gente ouve isso e fala assim, não é verdade, a voz do povo é a voz de Deus. Não.
A multidão, muitas das vezes, leva um relacionamento à destruição, leva uma família à destruição. A voz que você precisa de ouvir, a voz que o seu esposo precisa de ouvir é a voz de Deus. Os seus ouvidos, eles têm que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos? Quantas mulheres estão aqui que estão perdidas e não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Ou até mesmo o marido está dentro da igreja, se perdeu dentro da igreja porque não conseguiu ouvir a voz de Deus. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos referências dentro da palavra de Deus, que a voz de Deus é que nos direciona. Quantos homens e mulheres de Deus, Débora, Moisés, você vê que tudo o que Moisés fazia, ele só fazia após ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nos ouvidos de Moisés era a voz de comando, direcionando o caminho que Moisés deveria seguir. E tem hora que é o seguinte, e existem momentos que Deus falou e muitas vezes a gente ouve, porque tem isso também. Tem hora que a gente ouve, tem uma frase assim, tem hora que você tira a vírgula, que muda até mesmo o sentido. Então, nós devemos ouvir a voz de Deus e ouvir na íntegra. Na íntegra. O seu marido ele deve ouvir a voz de Deus e ouvir na íntegra. Quando um homem ou uma mulher, quando o seu esposo ou sua esposa ouve a voz de Deus, ele teme a Deus. Ele teme. No livro de Gênesis, boa tarde, Antônio Carlos, seja bem-vindo. No livro de Gênesis, é a primeira referência que nós vamos ver aqui hoje. Quero que você abra aí, se você puder, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Gênesis 3, 10. Diz assim, olha, e ele lhe disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vocês estão lembrados de que passagem que é essa aqui? Isso aqui foi logo depois que Adão e Eva haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem aquele fruto, o que eles fazem? Quando os olhos deles se abriram, correto? Eles viram que eles estavam nus, quer dizer, fizeram uma coisa que não deveriam ter feito e eles se esconderam. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Foram isso que ele diz, olha. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas o que eu quero dar ênfase aqui? Quando o homem ouve a voz de Deus, ele teme a Deus. Adão e Eva, quando ouviu a voz de Deus, eles temeram a Deus. Por isso que o seu marido, ele precisa, os ouvidos dele têm que estar abertos para ouvir a voz de Deus. Está lembrado que eu disse aqui que o homem, eu disse o seguinte, tanto o homem quanto a mulher, quando ele teme a Deus, ele não trai. Porque as pessoas dizem assim, quem ama não trai. E eu digo, quem ama, trai. Agora, quem teme a Deus, não trai. A diferença é essa. Sabe por quê? Nós somos seres humanos. Somos sujeitos a todas as falhas, né? Agora, o que não nos leva a um homem ou a mulher trair? Tem homens que às vezes estão passando por um deserto, que traiu a esposa, mas amava a esposa, mas porque não tinha temor a Deus. Hoje ele já conhece a palavra, hoje ele teme a Deus. Ele viu que é o seguinte, ele não quebrou não somente a aliança com a esposa dele, mas ele quebrou também, primeiro, a aliança com Deus. Porque quando um relacionamento homem e mulher, paz, minha amiga Lu, seja bem-vinda. Quando um homem e uma mulher temem a Deus, estão diante do altar, fazem uma aliança, a aliança não é feita somente entre ele e ela, a aliança é feita a três. A três. Então, ele teme a Deus, faz uma aliança a três, ele, o Senhor e ela, e por causa disso, ele não quebra a aliança, porque ele
teme a Deus. Adão e Eva, ali a palavra de Deus fala assim, que quando eles ouviram a voz de Deus, eles temeram. Então, por isso que os ouvidos do seu esposo, os ouvidos da sua esposa, eles têm que estar atentos a ouvir a voz de Deus, não ouvir a multidão, ou até mesmo as vozes que mesmo o inimigo ele lança. Como eu dei exemplo aqui, um elogio de uma mulher lá fora, um elogio de um amigo. Através daquilo, vai mudando, muda todo o sentimento desse homem, muda o sentimento dessa mulher, porque ouviu. Agora, esse aí é um ponto. E eu quero também deixar um outro ponto aqui para nossa meditação, já que eu estou falando em ouvir, né? Em ouvir. Eu quero lembrar duas histórias dentro da palavra de Deus, aonde dois homens não ouviram a voz de Deus. E por causa disso, um deles foi morto, porque não ouviu a voz de Deus. E nós vamos começar pelo primeiro aqui. Eu quero que você vai andar um pouquinho só para frente aí na sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, no versículo 6. Sabe quem era? O homem que não ouviu a voz de Deus foi um dos filhos de Adão e Eva. Tá lembrado da história de Caim e Abel? Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Isso é o Senhor questionando a Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pastor Sidney gosta muito dessa palavra. E é uma palavra realmente muito forte. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Quantos homens, profetas, pronunciaram para muitos homens? Quantos profetas profetizaram? Mas nesse caso aqui, o próprio Deus, que a Bíblia relata, o próprio Deus diz para Caim: Caim, meu filho, Caim, olha, Caim, preste atenção, Caim. Olha o que você está fazendo, Caim. Por que você está irado, Caim? Por quê? Por que você está com esse semblante descaído, Caim? Olha, Caim, eu vou te dizer, eu, Senhor Deus, estou te falando. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado está batendo na sua porta, Caim. O pecado está batendo na sua porta. Cabe a você dominar ele. Mas o que Caim fez? Caim ouviu. Entrou aqui, Caim. Mas o que acontece? Saiu do outro lado. Quantas situações muitas vezes Deus fala com você, Deus até falou com seu marido ou com a sua esposa, mas entrou aqui e saiu aqui. Muitas vezes tem circunstâncias em que estão falando, igual eu dei o exemplo aqui, vem uma menina bonita ou vem um rapazinho bonito, faz o elogio, você, até o seu subconsciente fala assim, nossa gente, mas eu sou casada. Ou ele, eu sou casado. Mas, e o que a palavra de Deus diz? O seguinte, olha, cabe a você dominar. O pecado está batendo na sua porta. Cabe a você dominar. Aí quantos relacionamentos foram destruídos por quê? Entrou aqui e saiu aqui. Entrou do lado de cá e saiu aqui. Não ouviu a voz de Deus. Mas a voz de Deus esteve lá. A voz de Deus esteve ali. Mas os ouvidos estavam fechados. Ou quando os ouvidos não estão fechados, o que acontece? Deus fala com esse homem, Deus fala com essa mulher, entra por um ouvido, mas sai pelo outro, porque ele não aplica aquilo que Deus disse. Ele não dominou.
Ele não dominou os impulsos dele. Ela não dominou os impulsos. E isso levou esse homem a trair, essa esposa a trair o seu esposo. Por isso a importância da gente orar, nós orarmos para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e estejam prontos para ouvir somente a voz de Deus. E aquilo que for do inimigo, os nossos ouvidos possam se fechar. São detalhes que muitas das vezes a gente fica assim, perdido. Mas quando Deus nos dá discernimento, fala assim, olha, ouça a minha voz. Eu quero dar um outro exemplo para você de um outro. E o que aconteceu? Só que antes de eu dar esse exemplo, vou dizer para você o que aconteceu com esse Caim. Por não ter ouvido, porque o Senhor falou com ele. Entrou no ouvido e saiu no outro. E o que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão dele. Mata o irmão dele. Agora você pensa bem. Não foi ninguém, não foi um vizinho, não foi a mãe, não foi. Foi quem? Foi o próprio Deus que falou com Caim. O próprio Deus disse para Caim. Você já imaginou se Deus chega para você agora? Você consegue ouvir o som da voz de Deus. Nós somos movidos em ouvir a Deus, sim. Muitas vezes pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós sentimos isso. Agora você imagina o próprio Deus na sua frente falando assim com você, não faça isso. O pecado está batendo na sua porta. Você precisa dominá-lo. E é isso que o seu esposo precisa, ele precisa do Senhor falar com ele, mas para isso ele precisa de ouvir a voz de Deus e reter aquilo que Deus está falando. E reter aquilo que Deus está falando. Outro exemplo que eu quero dar aqui para gente, sabe quem? Jonas, profeta Jonas. O Senhor Deus, o próprio Deus diz para Jonas, Jonas, eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho uma missão para você, Jonas. Jonas, vamos abrir lá? Jonas capítulo 1. Eu gosto, gente, de colocar para vocês, sabe por quê? Para vocês meditarem. A palavra só entra na gente, quando a gente medita. E, por exemplo, aqui a gente tenta fazer, a gente faz até uma live de 1 hora, mas é muito longa. Mas na sua casa, abre, lê. Você precisa disso. Sabe por quê? Quando a gente medita, a palavra entra dentro da gente. E a palavra de Deus diz, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será dado. Mas a palavra tem que estar impregnada na sua alma e no seu espírito. Jonas, capítulo de número 1, versículo 3. Já estou aqui abrindo a minha aqui também. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte... e Jonas se levantou... Não, vamos começar a partir do versículo 1 mesmo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Olha só. Deus, o próprio Deus, fala com Jonas. O que aconteceu com Jonas? A mesma coisa que aconteceu com Caim. Deus falou com Jonas, Jonas, levanta, vai para a cidade de Nínive, vai levar a minha palavra para que aquela cidade não seja destruída. Sabe o que Jonas fez? É a mesma coisa de Caim. Entrou aqui, saiu aqui. Então, e o que aconteceu? Jonas vai para uma outra cidade, ele vai para um outro lugar, ele entra, pega uma embarcação, eu até dei uma palavra dessa aí, esses dias aí atrás, ele pega uma embarcação, ele entra dentro de um navio e por causa dele não ouvir a voz de Deus, sabe o que acontece? Dentro daquela embarcação, Deus manda uma tempestade. Quantas famílias estão aqui sofrendo? Sua casa está sofrendo, você está sofrendo. Você sabe por quê? Porque o seu marido não ouviu a voz de Deus. Deus mandou ele ficar na sua casa. Deus ele mandou permanecer, lutar pela sua casa e sua família. Deus mandou ele permanecer na aliança, mas ele não ouviu. Sabe para onde que ele foi? Ele fez igual Jonas, ele foi para Tarsis. Foi para uma outra embarcação. E sabe o que acontece quando a pessoa vai para outra embarcação?
Quantas pessoas estavam naquela embarcação que sofreram as consequências porque Jonas não ouviu a voz de Deus? Quantas pessoas? Eu disse aqui, Jonas foi para uma embarcação onde ele era um intruso que estava dentro daquela embarcação trazendo sofrimento. Porque você imagina só, a palavra de Deus fala assim, mais embaixo, depois se você puder ler, que aqueles marinheiros, eles ficaram desesperados. Eu fico imaginando o seguinte, um marinheiro, ele já tem experiência, gente, com tempestade. Aí você imagina, não foi uma tempestade pequena, não. Foi algo que eles nunca viram, que eles nunca passaram. Sabe por quê? Porque Jonas tinha saído do propósito que Deus havia estabelecido para ele. Jonas foi para um outro lugar onde Deus não permitia dele estar. E por causa disso, aqueles marinheiros sofreram consequências por causa de uma pessoa que estava fora do propósito de Deus. Quantos maridos estão fora do propósito de Deus porque não ouviram a voz de Deus? Pelo contrário, ouviram a voz do inimigo. Quantas esposas estão fora do propósito de Deus porque não ouviu a voz de Deus? Ouviu a voz das circunstâncias externas. Então, eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, a importância de você orar pelo ouvido do seu esposo ou da sua esposa. Sabe por quê? Existem muitos ouvidos, que assim como eu disse ontem, a questão dos olhos, os olhos estão com vendas e a venda não cai, eles estão cegos. Assim também tem homens e mulheres que estão com o ouvido estampado, ou às vezes entra, às vezes um amigo ou uma outra pessoa aconselha, a pessoa até ouve, mas sai do outro lado. Então, eu quero que você se posicione para orar por esse marido, por essa esposa. Ou até mesmo, tem maridos que às vezes estão dentro de casa, junto com a esposa, mas são tantas coisas que ele ouve lá fora, tantos problemas. Às vezes ele está com um problema lá no trabalho, ele teve que aguentar uma injustiça que ele sofreu dentro do trabalho, entendeu? E aí, por causa das coisas que ele ouviu lá, ele chega dentro da casa dele, ele já chega nervoso, ele já começa a brigar, ele não tem paciência mais com você, ele não tem paciência mais com os filhos, porque durante o dia ele ouviu tantas coisas que não deveria ter ouvido. Por isso a importância de nós orarmos e blindarmos os ouvidos do nosso esposo. Tem algo também que eu não posso deixar de acrescentar. Como eu disse aqui, tanto para o esposo quanto para a esposa, você que está aqui orando pelo seu cônjuge, você também, você precisa orar a Deus, para que Deus também venha abrir os seus ouvidos espirituais. Sabe por quê? Às vezes, é o que eu falo, sempre falo muito, às vezes a gente aponta para o nosso esposo, aponta para a nossa esposa, mas esquece de olhar para você. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Ou será que eu estou ouvindo a voz da multidão? Sabe aquela multidão que vai falando assim, olha, principalmente quem está no processo de restauração de casamento, desiste. Seu marido não presta, seu marido não serve para você, seu marido já está em outra, desiste, ele não vai voltar. Ou até mesmo você, marido que está aqui, desiste. Ela não te merece, ele não te merece. Aí os seus ouvidos começam a entrar e a absorver isso dentro de você. Já parou para pensar nisso? É por isso que nós temos que pedir a Deus para também blindar os nossos ouvidos. Blindar os nossos ouvidos. Ou muitas das vezes, tem muito, igual eu falei, eu gosto de citar todos os exemplos de maridos que não estão dentro de casa, de maridos e esposas que estão dentro de casa. Às vezes uma discussão pequena. Aí você, isso é muito de mulher, tá, gente? Aí você já fica, nossa, arrasada, triste, eu tô abafada, eu tenho que me aconselhar com alguém. Aí você, ao invés de entrar para dentro do seu quarto, fechar a tua porta e querer ouvir a voz de Deus, aí, primeira coisa que você faz, você vai e liga para aquela amiga sua.
Você fala tudo o que aconteceu. Aquela amiga sua, tem amiga sua que nem conhece a palavra. Aí você tá lá falando, porque meu marido fez isso, meu marido fez aquilo outro e tal. Aí, essa pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não serve, não tem conselho nenhum para te edificar, ela disse assim para você: nossa, mas seu marido fez isso? Nossa, você tem que largar ele não presta. Seu marido não presta, ele tem que te ajudar sim, ele tem que te fazer. O que é isso? É um absurdo. E você começa a absorver tudo aquilo. Não é a voz de Deus para você, não é a voz de Deus. O seu maior conselheiro se chama Espírito Santo de Deus. Ele fica 24 horas, sabe como? Sempre pronto para te ouvir. E se você estiver atento, porque tem hora também que a gente pede tanto a Deus, oh Deus, me dá uma palavra, oh meu Deus, oh, Deus não falou nada comigo. Muitas das vezes, você que não parou para ouvir a voz de Deus, que você só pede. Estava falando isso com o pastor Sidão ontem, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas reclamam que não estão ouvindo Deus, mas também porque você só pede. É um diálogo. Você tem que parar. Para ouvir a Deus. Para ouvir a Deus. E essa é a palavra de Deus para hoje. É isso que Deus quer falar comigo, com você nesse dia de hoje. Quer que você se atente, se posicione. Né? Eu sei que não é fácil, mas Deus criou justamente o ser humano. Porque às vezes não é só o relacionamento marido e mulher, mas o relacionamento pai, filho, filho e pai, ou até mesmo um amigo, uma amiga, um colega de trabalho. Deus criou o homem para se relacionar um com o outro. Você sabe para quê? Sabe para quê? Para que cada um venha moldar, por exemplo, eu e as minhas filhas. As minhas filhas são usadas para me moldar, para me ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu, na vida das minhas filhas, Deus me usa para que eu possa moldá-las. Então, coloca isso no seu coração. Senhor, eu preciso que o Senhor toque nos meus ouvidos. Gente, eu oro todos os dias, eu falo, sabe qual que é a minha oração? Quando eu peço para mim, eu falo assim, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa, e eu oro dessa forma, e eu falo assim com o Senhor, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar além da letra. Além da letra, aqui ó, da palavra. Você sabe o que é enxergar além da letra? É a palavra revelada, porque eu entendo que essa palavra aqui, ela é luz para os meus olhos, ela é direção para os meus ouvidos. Então, por isso, eu preciso estar atento, eu preciso que meus ouvidos estejam abertos para absorver aquilo que Deus tem para mim. Amém? E eu quero que nesse momento nós possamos orar. Eu quero que você venha orar junto comigo. Ora junto comigo agora nesse momento. Quem está no propósito, gente, nós estamos no 3º dia. Primeiro dia, nós falamos a respeito da oração pela mente, a mente do seu esposo, a sua mente. Segundo dia, os olhos do seu esposo, os seus olhos. E hoje o 3º, os seus ouvidos e o ouvido do seu esposo. Eu quero que você nesse momento, você vai direcionar o seu pensamento para o Senhor, sabe? A primeira oração que você vai fazer é agora. Primeiro, Senhor, abra os meus ouvidos espirituais. Abra para que eu possa ouvir e ser atento à tua voz. Porque somente a tua voz, meu Pai, somente a voz de Deus, ela é direcionamento certo para a sua vida. Ela é direcionamento certo para a sua vida. Senhor, abra os meus ouvidos. E, Senhor, em nome de Jesus, fecha os meus ouvidos para todas as vozes, todas as multidões contrárias à tua palavra, contrárias ao entendimento do Senhor. Orou por você? Agora você vai orar pelo seu esposo. Agora você vai orar pelo seu esposo com a mesma intensidade, com o mesmo desejo. Porque você está, como eu disse aqui, através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele é sobre a sua vida, assim como diz no livro de Isaías 61.
É pelo Espírito Santo de Deus que você está intercedendo e ele vai mover aonde quer que esse marido, aonde quer que essa esposa esteja. Vai mover para abrir os ouvidos espirituais desse homem, para que ele possa ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus, e para que ele possa fechar também os ouvidos para a voz das multidões, as coisas que acontecem no decorrer da vida desse homem. Amém? Vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Ora forte, ora mesmo, ora crendo que Deus está abrindo os seus ouvidos, que Deus está abrindo os ouvidos desse marido, dessa esposa, desse marido que está distante. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, Pai santo, nesse momento agora nós oramos, ó Pai. A tua palavra diz que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, aqui o Senhor estaria. E eu creio, Senhor Deus. E eu quero interceder por todo homem, toda mulher que aqui está, Senhor Deus, nesse terceiro dia do propósito, orando por cada parte do corpo, onde nós estamos orando pelos nossos ouvidos. Senhor Deus, a tua palavra diz que Adão e Eva, Pai, ouviu a tua voz e temeu, Senhor Deus. Meu Deus, abre os ouvidos desse marido, abre os ouvidos dessa esposa, para que ela possa ouvir a tua voz e possa temer ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o princípio da sabedoria humana é temer ao Senhor. E esse homem precisa temer ao Senhor. Essa mulher precisa temer a ti, Pai. Por isso eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, abra os ouvidos agora. Abra os ouvidos, ó Pai. Pai, esse homem, Senhor Deus, essa mulher, ó Pai, em que os ouvidos foram tampados pelo inimigo. Os ouvidos desse homem e dessa mulher, Pai, foram tampados. Existem mulheres e homens que estão sendo, que alguém está intercedendo aqui, que os ouvidos estão fechados. Mas nessa noite eu profetizo que os ouvidos serão abertos, que esse homem vai ouvir a voz de Deus, que essa mulher vai ouvir a voz de Deus e vai ser direcionado, vai voltar ao centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, fecha também os ouvidos desse homem e dessa mulher. Quando a voz da multidão estiver soando no ouvido desse homem e dessa mulher, fecha os ouvidos dele, Senhor Deus. Fecha os ouvidos, para que ele não possa ouvir nada que não provenha do Senhor, ó Pai, mas que ele possa somente aquilo que provém de ti, que provém da tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Muda, Pai, muda a condição do coração desse homem e dessa mulher, através de ouvir a tua palavra, através do ouvir a tua palavra e através do ouvir, praticar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Amém. Você que está me ouvindo aqui, você crê que Deus visitou o seu coração, Deus visitou os seus ouvidos, abriu os seus ouvidos espirituais. Você crê que Deus visitou esse marido, essa esposa, esse que está dentro de casa, esse que está até mesmo com a OM, ou é essa mulher que está com o OH. Deus abriu os ouvidos desse homem. Deus abriu os ouvidos dessa mulher. Houve um milagre nessa noite. Hoje, houve um milagre nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, o propósito é às 6 horas? Sim, mas nós estamos na fé. 23 horas, às 23 horas, dobre o seu joelho e clame assim como eu clamei. Cita a passagem como eu citei. Falei assim, Senhor, Caim morreu, Senhor Deus, porque os ouvidos dele não ouviram a tua voz como eu deveria. Então visita o meu esposo, visita a minha esposa, abra os ouvidos dele, para que eles não venham se perder, Senhor Deus. Abre os ouvidos desse homem, abre os ouvidos dessa mulher. Senhor, Jonas, ele foi para um caminho porque não ouviu a tua voz, Senhor Deus, e trouxe uma tempestade na vida de muitos, Senhor Deus. Senhor, então visita o meu esposo, porque ele não ouviu a tua voz, ele saiu de casa, Senhor Deus. Mas é o Senhor que vai abrir os ouvidos dele para que ele possa ouvir de novo a tua voz e voltar para o centro da tua vontade. Amém? 23 horas. Ore, gente.
Amanhã vai ser o nosso quarto dia. Quarto dia. Eu estou mandando para quem quiser, gente, porque eu já tenho todo preparado aqui, dos pés à cabeça. Tem pessoas que estão me mandando já no direct. Pastora, manda para mim algumas referências com oração dos pés à cabeça. Me pede lá no direct que eu mando para você também. Quem não fez o primeiro dia, não fez o segundo, assista a live, me chama que eu mando para você o primeiro dia da oração, o segundo dia, da hora que foi para os olhos, que foi ontem. E já vou enviar, quem quiser também hoje, me chama no direct que eu mando também. Amém? Creia. Olha, vou falar uma coisa com vocês. A sua oração, ela não tem que ser oração linda, perfeita, mas ela tem que ser uma oração do coração, do seu coração, de desejar, crendo, crendo, crendo. E Deus vai mover. Amém? Karina lá de Portugal, minha linda, ela está dizendo aqui, ó, manda lá no grupo, pastora. Tá bom. Gente, o grupo que muita gente fala é um grupo que nós temos no WhatsApp do Ministério Reconstruindo Templos, né? Que algumas mulheres ali participam, alguns homens também participam. Mas quem não está no grupo, pode receber lá no direct, só me chamar. Amém? Então, amanhã, que horas? Amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui novamente. Às 18 horas, eu e você. Nesse propósito, são quanto? 21 dias. Orando por cada parte do corpo do seu esposo. Orando também pelo seu corpo também. Né? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Ó. Beijo, obrigado a todos vocês. Todos. Viu? Deus abençoe.